A gente precisa de resultados na vida. A gente precisa ser pessoas melhores. A gente precisa ter uma certa condição financeira, certa condição de saúde, se relacionar melhor com pessoas. A gente precisa viver de uma forma que a vida faça mais significado. Então, basicamente, já estou falando aqui dos 4 pilares mais importantes da vida de um ser humano. Que seriam, o primeiro que eu falei, né? O pilar das finanças, financeiro, negócios, como ter melhores resultados nessa área. Esse é um pilar muito importante. O segundo pilar que também é muito importante é relacionamento. Como a gente pode se relacionar melhor com pessoas? Conosco mesmo, primeiro, né? Depois com outros, depois com o cônjuge, ou mesmo com as pessoas de um modo geral. O pilar da saúde, como nós podemos ter uma saúde melhor por estar conhecendo melhor nossa mente, como isso pode influenciar nossa saúde. E o pilar da espiritualidade. Lembrando que quando a gente fala de espiritualidade aqui, a gente sempre dá um detalhe importante. A espiritualidade não necessariamente precisa ser algo ligado à religião. O pilar da espiritualidade, quando falamos do ponto de vista científico, ele está mais ligado a um propósito, a algo maior, de que só fazer as coisas por fazer. Nós vamos estar falando aqui hoje sobre essa questão, né? Desses pilares, como que a nossa mente, controlar a nossa mente, vai impactar nesses 4 pilares importantes aí. Então, para começar, uma coisa que é muito importante a gente saber é o que é a mente, né? A gente sabe que a mente, estando sob controle, barulho de fogos aqui, o pessoal está comemorando aí. Então, a gente sabe que a questão da mente, ela vai impactar nos resultados desses 4 pilares que citei aqui. Mas uma pergunta que muitas das vezes pode ficar para a gente é: o que é a mente? Muita gente não sabe o que é a mente. Mente, o que é isso? Alguns vão dizer que é o cérebro. Outros, quando a gente fala do cérebro, vai pensar que o cérebro é a mente. Mas é digno de nota que para que a gente consiga avançar nessa questão, a gente precisa entender um pouco mais sobre o que é a mente, para que a gente consiga, então, ter controle sobre ela e melhorar nossos resultados. A gente costuma ilustrar de uma forma bem prática para que se entenda o que é a mente. A mente ela é similar a um software. O cérebro, por sua vez, é similar a um computador. Logo, um computador ele precisa de um software, mas o software não é o computador e nem o computador é o software. Então, o que é o software no computador? É um sistema que vai fazer com que o computador opere de forma com a programação para a qual ele foi feito. Então, o software, muitas das vezes, antigamente era instalado por meio de um disco, né? Hoje em dia é baixado esse software pela internet. E esse software ele vai, de forma operacional, que é o sistema operacional, ele vai conseguir ali fazer com que o computador trabalhe de acordo com uma programação. Logo, a nossa mente é de maneira similar. A nossa mente também é um software. E esse software ele também tem uma programação. Olha que interessante. Qual é a programação que o nosso software tem? Nossa mente tem. A programação que a nossa mente tem, que é similar a um software de um computador, ela foi feita a partir da nossa vivência, nossa experiência de vida. E muitas das vezes essa experiência, até os 7 anos de idade, é quando ela tem mais profundidade. É quando ela realmente foi melhor feita ali, né? E com base nessa época, a nossa mente ela vai ter certos costumes, outros vão chamar de crenças. Crenças podem ser limitantes ou não. E com base em toda essa experiência da educação, da família, toda essa experiência ela vai ficar como que um software instalado no nosso cérebro. Logo, a nossa mente é um software instalado no nosso cérebro. Simples de entender, né? Então agora que a gente entende que nossa mente é um software que está instalado no nosso cérebro, como que esse software estaria influenciando hoje o nosso dia a dia? Como que esse software, como que a nossa mente está influenciando aí no nosso relacionamento, no negócio, na nossa saúde e até mesmo na nossa espiritualidade. É interessante que, à medida que nós vamos crescendo com a nossa família, a gente vai adquirindo a experiência de vida deles.
não a nossa, porque nós não temos ainda quando criança. Então, quando criança, a gente ainda não tem experiência, a gente não sabe se fogo queima, a gente não sabe se tropeçar dói ou cai. À medida que nossos pais vão nos dando conselho, cuidado com isso, olha aquilo, isso, a gente vai instalando esse software. A nossa mente vai se formando nessa fase. E depois que a gente cresce, isso ainda continua, porque à medida que nós vivemos em determinada sociedade, a gente vai aprendendo os costumes daquela sociedade. E esses costumes vão sendo instalados na nossa mente. Uma vez que eles são instalados na nossa mente, se eles tiverem algo de muito bom que nos leve ao crescimento pessoal, esse software é maravilhoso, vai nos levar, vai nos proteger, vai nos ajudar, vai nos fazer crescer como pessoa. Mas aí, dependendo da sociedade em que vivamos, esse software também ele vai ser instalado de forma negativa. Não por maldade de quem nos circunda, não por maldade dos nossos parentes, não por maldade talvez até mesmo da sociedade, mas sim porque aquele ambiente, eles têm aquele tipo de costume que nós achamos normal. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de alguém que é criado, por exemplo, numa comunidade, dentro de uma comunidade, onde ele vê criminalidade, onde ele vê muito comportamento fora da lei. Aquela criança vai tender a ter um software instalado como que aquilo tudo é o normal. E de certa forma é o normal da vida dele. Se aquela criança tivesse nascido em um país rico, em um local muito mais próspero, como seria esse software instalado? Nota como há uma grande diferença, como que realmente esse software que está instalado, que é a nossa mente, ele tende a ser influenciado pelo local que nós vivemos. Com base nisso, a gente vai ter certos comportamentos, que aí seriam influenciados nesses 4 pilares. Alguém que nasceu num lugar de comunidade vai ter dificuldade com a parte financeira, vai ter dificuldade com relacionamento, não vai se dar bem com todo mundo. Não é que todo mundo vai ser assim, tá? É uma tendência muito maior. Para ele ser fora da curva, ele vai ter que ver coisas fora da curva, estudar sobre algo diferente daquilo que ele vive. E aí ele vai ter dificuldade também com a sua saúde, não vai cuidar tão bem da saúde. Ele vai ter dificuldade sobre a questão de espiritualidade, que é ter um bem maior, algo a mais do que aquele mundo que ele vive. Por isso que o ambiente em que vivemos certamente tende a formar esse software que é a nossa mente de uma forma que muitas das vezes não é algo bom, não é algo que vai nos trazer bons resultados. Logo, conhecer a nossa mente, saber o que é a mente em si, que não é o cérebro, é o primeiro passo para que a gente possa se conhecer, mudar a nossa mentalidade e crescer como pessoa. Por isso que na mentoria que a Jaqueline entrega, né, hoje está sendo entregue só por ela, é muito tratada essa questão do controle mental. É muito ajudado as pessoas que têm alguns traumas a conseguirem se livrar de traumas que muitas das vezes foi instalado lá na infância. No momento em que esse software estava sendo formado, porque a maior formação desse software é exatamente no período de até 7 anos de idade. Então, no período de até 7 anos de idade, esse software ele era formado com muita força, com muita eficácia por o nosso sistema, o nosso cérebro, o nosso organismo. E aí tudo que ele absorve vai ficar ali guardado. Muitas das vezes a pessoa nem se apercebe disso. Ela só vai se aperceber disso no futuro. Porém, essa instalação desse software, quando é gerado com alguns traumas, que os traumas são mais fáceis de serem instalados no software, lá na frente, na vida adulta, esses traumas vão vir à tona de alguma forma, sem que a pessoa nem saiba o porquê. Porque era num momento em que ele, de certa forma, estava inconsciente. O software foi instalado no momento em que a criança não estava consciente, porque é uma criança. Então, muitas das vezes ela não percebe, então ela nem vai se lembrar do que aconteceu. Só que lá na frente ela vai se pegar triste, chorando, com dificuldade em lidar com o dinheiro, com dificuldade em lidar no relacionamento, se for homem com a mulher, se for mulher com o homem. Vai ter dificuldade em cuidar da saúde, como por exemplo pode ter tendência mais a engordar, ou às vezes até mesmo ficar muito magro. E outras questões da saúde vai ser influenciado por causa desse software, com dificuldade de entender o que realmente é a espiritualidade, que a espiritualidade está ligada não só à religião, mas sim a ter um propósito maior de vida, até porque a palavra espiritualidade ela vem de espírito. Espírito está ligado à força motriz, e força motriz tem a ver com a ação. Então, aí fica nessa questão da espiritualidade, o que eu estou fazendo para me levar a ser uma pessoa melhor? Nota como que espiritualidade é algo também muito importante. O que eu estou fazendo que vou deixar de legado para minha família?
que eu estou fazendo, que estou deixando de legado para meus filhos, para minha esposa? Qual o legado que eu estou deixando? Então, esses 4 pilares, eu vou repetir, que é a questão do relacionamento, como é que nós nos relacionamos com outros, com a família, a questão dos negócios, como é que nós levamos com o dinheiro, como é que essas crenças limitantes que foram instaladas lá na nossa infância estariam aí impactando a nossa vida adulta hoje. A questão da nossa saúde, como é que nós lidamos com a saúde? Será que a saúde para a gente é apenas alguma coisa supérflua? Então, quando a gente entende isso, e a gente entende também sobre espiritualidade, a gente tem os 4 pilares bem equilibrados na gente. Esses 4 pilares bem equilibrados na gente só é possível quando a gente entende o que eu acabei de explicar aqui. O que é a mente? A mente não é o cérebro. A mente é um software que foi instalado na gente, desde a barriga da mãe, é claro, mas durante a infância até os 7 anos de idade. E cada pessoa que nasce em cada localidade, como foi dado o exemplo aqui de alguém que nasceu de repente em uma comunidade, cada pessoa ela vai ter esse software instalado de uma forma diferente. Quem nasceu em um país vai ter de um jeito esse software instalado, essa mente, né? A mentalidade. A nossa mentalidade. Agora, olha que interessante. É possível controlar a mente? Uma vez que eu tenho esse software instalado, que muitas das vezes está me levando para um caminho ruim, em um desses 4 pilares, ou às vezes até nos 4, quando a vida realmente está uma bagunça, como já aconteceu comigo no passado. Quando a minha vida estava uma bagunça, os 4 pilares estavam muito ruins. Financeiro, relacionamento, saúde e espiritualidade. Vai tudo por terra. Às vezes, eu consigo ter um desses pilares muito bem estruturado. Mas, de repente, faltam 3 para melhorar. Às vezes, se faltar um, já vai influenciar muito negativamente na nossa vida. Então, é importante que os 4 pilares eles estejam bem equilibrados e bem arrazoados. Então, como nós conseguimos, então, fazer com que esses pilares da vida, que nós costumamos dizer aqui, né, estejam bem equilibrados por meio do controle da mente? E aí a pergunta que fica, é possível controlar a mente? Uma vez que o meu software foi instalado na minha infância com determinadas circunstâncias ruins, e que às vezes pode até me levar para caminhos tortuosos, e que me trazem resultados ruins, será que eu posso agora mudar a mentalidade? Isso também é um outro ponto importante que eu quero falar aqui com vocês hoje. Porque uma frase que eu gosto muito é que, nota essa frase aí, se quiser pode até escrever, olha, ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Não é porque hoje você, como adulto, tem determinados costumes, que às vezes até você mesmo sabe, porque muitas das vezes não precisa nem que ninguém me diga, né? Eu mesmo sei como é que certos costumes me levam à ruína. Então, quando você identifica essas coisas, será que, não, mas eu sou assim mesmo. Mas isso não dá para eu resolver. O primeiro ponto a se entender é que ninguém está condenado a ser quem sempre foi. E se você não está condenado a ser quem sempre foi, como você pode querer mudar isso tudo? Como fazer isso? Uma das questões muito importantes para que a gente consiga fazer essas mudanças está em entender que a nossa mente ela tem esse papel. A nossa mente, nosso software instalado no nosso cérebro, à medida da maneira que nós vivemos, tem esse controle de fazer com que a gente viva de acordo com o que a gente sempre viveu. É o que muitos chamam aí de zona de conforto, né? A zona de conforto, na verdade, está ligado ao comportamento que nós sempre fizemos. Aí, Einstein, certa vez, disse, né, que se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Não dá para ter resultado diferente fazendo as coisas que sempre fez. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente começa a ver que, para que a gente consiga fazer coisa diferente, a gente precisa entender que é possível mudar e querer mudar nosso modo de pensar. A nossa mentalidade ela precisa ser mudada porque ela está nos levando a ter o resultado que nós temos hoje. A gente não está dizendo aqui que a sua vida não presta, não é isso. De repente, um desses 4 pilares não está bem. Se um desses 4 pilares não está bem, o que devo fazer? O que você deve fazer? A primeira coisa a se fazer para que a gente consiga mudar a nossa mente é se conhecer. Parece clichê, né? Mas se conhecer de verdade. Quem eu sou? Eu não sou o Romildo, só o nome. Cada um de nós não é só um nome. Não é só uma pessoa. Não é só um chefe de família. Cada um de nós tem o que nós chamamos de identidade. Somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém.
Outra frase que parece clichê, mas na verdade toda mente é diferente. Até mesmo de crianças que foram crescidas na mesma sociedade de maneira similar, essas crianças também têm a mentalidade diferente. Por quê? Porque os seres são únicos, o modo de interpretação da vida. Mesmo quando criança, o modo de interpretação da vida, ele é individual. Com base nessa individualidade, do modo de interpretação da vida, com base no momento em que fomos criados, com base em tudo isso, é constituída a nossa mente. E nós somos diferentes. Por sermos diferentes, é importante entender que a gente pode agora, a partir disso, identificar a nós mesmos primeiro. Quem realmente eu sou? Quais são os meus valores? Às vezes, um exercício que fica bom é pegar um caderno e anotar. Quais são os seus valores reais? O que você não abre mão em momento algum? É um só valor? Não, seriam valores. Seriam valores. Porque esses valores que iriam te levar, que está te levando a ser quem você é hoje. Só que às vezes, olha que interessante, por você não se conhecer, pode acontecer que às vezes você se traia. Você não conhecer a sua mente, não conhecer a sua mentalidade, muitas das vezes você acaba se traindo. E essa traição, por assim dizer, quando a gente faz com a gente mesmo, é um peso. A gente de repente faz coisas para agradar outros e a gente estaria traindo a nós mesmos por não saber dizer não. Então, é muito importante que nós nos conheçamos como um primeiro ponto para que a gente consiga mudar na nossa mentalidade. Quando a gente conhece a nós mesmos, ninguém vai fazer a gente fazer o que a gente acha que é errado. Ninguém vai fazer a gente fazer coisas que lá na frente, e nós estamos falando, lembrando que a gente não está falando aqui de espiritualidade, viu? A gente está falando do que cada um é, como ser único, por se conhecer. Por exemplo, aqui em casa, eu sou de um jeito, a Jaqueline é de outro, o Arthur é de outro. O que o Arthur gosta, eu também gosto, mas não na intensidade que ele gosta. Ele gosta muito de astronomia, por exemplo. Eu também gosto. Mas o conhecimento dele, o gosto dele sobre astronomia é muito mais elevado que o meu. E é apenas 13 anos que ele tem. Será que eu poderia cobrar dele que gostasse menos disso? Ou ele cobrar de mim que eu gostasse mais? Não. É respeitar o ser de cada um. O que cada um de fato é. Os meus gostos estão muito ligados mais à persuasão, a conversar com pessoas, a argumentações. Está muito mais ligado a isso. E até mesmo a organização de determinadas coisas. Já da Jaqueline, ela tem mais esse contato humano. Ela já tem a tendência mesmo de gostar de ajudar pessoas e nem cobrar por isso. Já o meu está muito mais ligado a negócios. O do Arthur também tem outros gostos, como, por exemplo, ele também gosta de design. Veja que só numa família nós temos diversos gostos. Então somos diferentes. Apesar do Arthur ser menor de idade, eu, como pai, respeito o que ele gosta. Eu respeito o gosto dele. De repente eu quero chamar ele para jogar xadrez comigo. Ele também gosta de jogar xadrez. Mas de repente, naquele momento, eu falo, pai, eu quero ver a constelação de Órions. Então, eu vou respeitar. Então, quando a gente se conhece, a gente vai falar assim, não, isso aqui é o que eu quero, não é o que ele quer. Isso também vai acontecer pra gente mesmo, né? Quando alguém nos chamar para fazer uma coisa que é o que eu não quero, eu respeitosamente devo falar que eu não quero fazer aquilo. Só que, sabe qual é a grande dificuldade? É que talvez a gente, como adulto, viveu a vida toda, até hoje, fazendo o gosto de outros. Levando mais em consideração a opinião do outro do que a nossa mesma. Sabe o que isso acontece? Isso acontece que vai gerando um peso, vai gerando uma sobrecarga no nosso emocional, que a gente nunca está fazendo a nossa vontade. A gente nunca está levando em conta a nós mesmos. Pode parecer egoísta, mas a pessoa mais importante em uma conversa, em uma relação, é você mesmo. Quando você entende isso, é muito interessante, porque você não vai passar por cima dos outros por disso. Por você ser muito original, você vai ganhar mais respeito, você vai atrair mais pessoas para si. E isso tem a ver com a mudança de mentalidade. Nós não aprendemos isso. Nós aprendemos a fazer a vontade do outro acima de tudo. Mas se nós não amarmos a nós mesmos, não tivermos a nossa autoconfiança, não tivermos isso, a gente não vai conseguir nem mesmo agradar a outros, porque nós não temos identidade. E ter identidade é meio confuso quando a gente não tem uma mentalidade com base em nossos próprios valores, com base em quem nós realmente somos, por dentro. Por isso que se conhecer é o primeiro passo para que a gente consiga equilibrar esses 4 pilares. Porque a partir desse autoconhecimento, a gente consegue ser pessoas melhores, ser pessoas mais agradáveis, em que os outros querem parar para nos ouvir.
em que os outros se sentem agradados por estarem na nossa companhia. Com base nisso, a gente só vai ampliando o nosso ciclo de amizade. E a gente falou aqui de relacionamento, né? A gente vai ampliar o nosso ciclo de amizade. Quando a gente se ama, a gente vai melhorar também nossas questões financeiras. Porque a gente vai, por exemplo, se a gente tiver que vender alguma coisa, a gente vai valorizar o nosso tempo, a gente vai valorizar todo o conhecimento que nós temos, e a gente vai conseguir dar valores financeiros melhores para aquilo. Quando o dinheiro também entrar, a gente não vai querer se livrar desse dinheiro como se fosse lixo. A gente vai ter consciência de guardar, de fazer economias, de separar a questão de investir e gastar. Será que eu estou gastando o dinheiro ou será que eu estou investindo? Toda vez que a gente fizer essa pergunta quando for usar o dinheiro, a gente vai conseguir dar valor ao dinheiro, porque a gente primeiro tem identidade. Primeiro a gente conhece a nós mesmos. A gente vai conseguir equilibrar esse ponto. Se for na questão da saúde, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai pensar, puxa, será que isso vai impactar negativamente a minha saúde ou positivamente? Não é que a gente vai ser santos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de a gente primeiro se conhecer. Que impacto isso vai ter? É positivo ou negativo na minha vida, que eu fizer isso? Quando a gente tem essa noção, a gente vai fazer sempre a melhor escolha. E no lado da espiritualidade, lembrando, sempre repito, a gente está falando da espiritualidade que é um nível de motivação. Com o lado da motivação pela qual nós estamos fazendo determinada coisa. Qual é a motivação real que eu faço isso? Qual a motivação real que eu quero me aproximar de alguém? Qual a motivação real que eu quero vender alguma coisa? Qual a motivação real que eu quero fazer determinada coisa ligada à saúde? Quando a gente tem essa noção da motivação real, que é o que nós tratamos como espiritualidade, a gente sabe qual é a motivação real por trás de tudo isso, de crescimento pessoal para nós mesmos e para o outro. O que a gente fizer, a gente vai fazer de uma forma muito mais agradável, muito mais feliz para nós e para o outro. E aí a gente consegue abranger, dessa forma, os 4 pilares. Mas qual é a grande dificuldade de fazer isso? A nossa mentalidade que foi formada lá na infância. Porque a nossa mentalidade, por ela ter sido formada em determinadas circunstâncias que não são as que nós vivemos hoje, nós queremos trazer aquela formação de mentalidade para a nossa atualidade, ela não se encaixa. Foi há muitas décadas atrás, no meu caso já com 43 anos, né? Revelando a minha idade aqui, foi há 43 anos que a minha mentalidade começou a se formar. Quanta coisa mudou, né? Na linha do tempo. E agora eu quero pegar essa mentalidade que foi formada lá, que veio dos meus pais, dos meus avós, e querer trazer para 2022, que a gente está agora. Não vai se encaixar no modelo real de vida que nós temos hoje. Então aquela mentalidade ela foi muito útil para aquela época. Não estamos falando aqui de valores como, por exemplo, que eu aprendi sobre honestidade, valores como amizade, valores como crer em Deus. Não são esses valores que deveriam ser mudados. Mas sim, aquelas coisas que lá, quando a gente aprendeu, eram importantes, faziam sentido, mas que trazendo para a nossa lógica de hoje não faz mais sentido. Então, para que a gente consiga fazer essa mudança, é primeiro que a gente se conheça, né? Falei aqui, né? Porque quando a gente se conhece, a gente vai conseguir fazer isso. E uma forma mais prática da gente fazer isso na prática, qual é? Depois que a gente se conhece, é claro que eu estou falando aqui de uma maneira que fica mais abrangente para quem está nesse vídeo aqui gravado, depois, né? Ou nessa live aqui agora ao vivo. Mas o que acontece? Muitas das vezes está muito ligado aos nossos pensamentos. Por quê? A nossa mentalidade ela vai influenciar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. A nossa mentalidade ela vai influenciar, repetindo, nos nossos pensamentos vão influenciar nossos sentimentos, os nossos sentimentos vão influenciar nossas ações, as nossas ações vão influenciar nossos resultados. Por quê? Vamos botar isso um pouco mais prático. Se eu penso, por exemplo, em comprar um carro novo, só a título de exemplo, eu primeiro preciso pensar. O pensamento, ele vai fazer com que eu comece a imaginar coisas. Eu comece a ver como eu poderia fazer para chegar até isso. Só que para que eu consiga ter a ação, que vai ser o terceiro ponto, antes eu preciso ter o sentimento. Puxa, como vai ser bom eu ter um carro novo. Como vai me mobilizar para poder ir a determinada cidade, visitar o parente e tal. Como vai ser tão bom entrar naquele... Então, olha só, sentimento. Esse sentimento ele vai gerar uma emoção na gente e depois do pensamento, o sentimento ou a emoção, a gente vai para a ação, beleza? Entendi que esse pensamento é correto, senti uma emoção agradável, como se a nossa mente ela não consegue
quando a gente está em sentimento e emoção, a mente não consegue separar o que é real do que é irreal, do que já existe e do que ainda não existe. Então, quando a nossa mente ela começa a sentir a emoção de ter determinada coisa, o que ela faz? Ela começa a agir, influenciar o nosso corpo. Nossa mente começa a influenciar o nosso corpo. O nosso corpo quer agir, porque ele está movido pela emoção. Isso é tão profundo que existe um relato que fala que, em certa ocasião, uma mulher comum, o filho dela ficou preso embaixo de um carro. Não sei se vocês já ouviram falar. É um caso real em que o filho dela ficou preso embaixo de um carro. E ela ficou tão desesperada para tentar salvar o filho que a mente, o pensamento dela de salvar o filho moveu ela para a ação de ajudar o filho. Ela pegou embaixo do carro, teve tanta força e levantou o carro. E o filho saiu. Uma mulher. Cientistas explicam que nesse momento em que nós estamos, que chamamos em inglês de flow, a nossa mente ela não tem limites. Ela vai influenciar os músculos do nosso corpo e nos dar uma energia tão forte que seremos capazes de mover um carro, como é o caso do exemplo. Aí ela conseguiu levantar o carro porque ela teve toda essa energia que o seu cérebro, a sua mente, que a gente está falando do software, mandou o comando para ela, ela não viu o impossível. Para ela não existiu o impossível, tanto é que não existiu. Ela levantou o carro e salvou seu filho. Isso mostra como que essa fórmula que a gente costuma chamar aqui, né, na metodologia da mentoria Pessoas Crescem, na mentoria Lidando Bem com a Ansiedade, que está ligada aí a controle emocional, mostra como que essa fórmula de pensamento, sentimento, ações e resultados, essas 4 letras que a gente anota, né? P, S, A, R, tem grande influência nas nossas ações. Porque a gente está no terceiro ponto aqui, olha. A mulher, do exemplo, ela pensou, ela sentiu a emoção como mãe de ver o seu filho ali. Esse sentimento, essa emoção para ela não deixou ela pensar em algo impossível. Ela foi lá com toda a força que ela tinha e até que ela não sabia que tinha e levantou o carro. Aí levantar o carro é o quê? É o resultado. É o resultado da sua força. Esse resultado da sua força fez com que ela atingisse o que ela tinha pensado desde o início, né? Pensamento. Ela pensou no resultado de salvar seu filho. E para isso ela passou pelo passo a passo. Sentiu, agiu, resultou. Essa forma de controlar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações é a melhor forma de nós estarmos mudando a nossa mentalidade para ter melhores resultados. É disso que nós estamos sempre falando. Esse tipo de comportamento ele não é ensinado em escolas, não é ensinado nem em faculdade, nem nada, porque está ligado diretamente com a programação neurolinguística. E a programação neurolinguística, ela está ligada à forma como o nosso cérebro ele funciona em relação ao nosso corpo. Mas a gente está falando não só do cérebro comum, mas sim do software instalado no nosso cérebro, que é a nossa mente. A partir de entender como que a nossa mente ela funciona, a gente aí consegue ver como que a gente pode estar mudando os resultados. Todos os dias, você que está ouvindo, todos os dias você tem o poder de, ao levantar, olhar para um lado e para o outro e dizer: hoje eu vou ter um dia incrível. Hoje o meu dia vai ser melhor do que ontem. Mesmo aqueles dias que você nasce, né? Um dia nasceu, nem naquele dia que você acorda que não está muito bem, você pode ter esse poder de falar assim: não, hoje eu vou ter um dia incrível. Quando você faz isso, você agiu com pensamento. O pensamento vai produzir em você um sentimento de um dia maravilhoso. O sentimento de um dia maravilhoso vai mover você a agir em prol de coisas boas. Você agindo em prol de coisas boas, você vai ter resultados bons. Parece tão simples, né? Mas muitos se esquecem ou nem conhecem isso. Como que a sua mente está diretamente ligada aos resultados que você tem todos os dias. É claro que muitas pessoas elas têm dificuldade de fazer esse tipo de exercício, esse tipo de comportamento, porque existem traumas. Traumas que foram instalados na infância, como a gente disse, e que muitas vezes a pessoa não sabe. Traumas esses que podem paralisar a pessoa para determinadas ações. Traumas esses que podem fazer, muitas vezes, você sabotar determinadas ações. Talvez você queira determinado resultado, mas você se sabota para que aquilo não aconteça, só que de forma inconsciente. Porque você começa a agir de uma forma negativa, desacreditada, de uma forma que você não está indo em rumo
não está indo rumo ao resultado que você quer. Por isso que desinstalar ou desbloquear traumas é uma grande ciência que é feita aqui na mentoria por meio da Jaqueline. Quando a Jaqueline ela trata os clientes, ela trata muito essa questão, né? De entender traumas que às vezes nem a pessoa sabe o que está acontecendo, mas ela quer determinado resultado. Ela quer de repente dormir noites melhores, ela quer de repente parar de tomar medicação por conta de ansiedade ou depressão. É claro que a gente não receita nem tira a medicação, mas quando a pessoa consegue controlar o software da sua própria cabeça, sua própria mente, por meio de uma ajuda especializada, a tendência é que o psiquiatra vai tirar essa medicação dela, porque ela vai ser uma pessoa melhor e vai crescer como pessoa. Então, para que ela consiga fazer isso, ela precisa também desinstalar traumas. Essa desinstalar traumas tem a ver com diversos exercícios que são passados durante a mentoria. Então, deixo o convite para você, que está assistindo essa live aqui, se tem interesse em conhecer mais sobre a mentoria. Nós não podemos nunca garantir que tem vagas, porque a quantidade é sempre muito limitada, mas pode ser que alguém saia e você consiga entrar. E também consegue falar com ela ou comigo lá, e a gente consegue explicar mais sobre como é que é essa mentoria, para você que tem interesse em desbloquear algum trauma, para você que tem interesse em crescer como pessoa. A gente tem o site www.pessoascrescem.com.br, Instagram, @pessoascrescem ou @lidando bem com a ansiedade. O que mais temos? Temos nosso blog também. À medida que você for seguindo a gente, você vai ter muitas formas de ser ajudado aí, gratuitamente nesses canais aqui que a gente está falando. E caso essas ajudas gratuitas não forem o bastante, você quiser algo mais especializado, é só mandar um direct. É só entrar na descrição lá do YouTube, você consegue falar com a gente. Mas são detalhes só para quem está interessado em entrar. Para quem está aqui assistindo, segue a gente aqui nesses canais. A gente vai estar sempre ajudando gratuitamente, sempre se esforçando. Porque a gente faz hoje o que a gente não teve lá no passado. Coisas que certamente fazem grande diferença. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção. A gente vai continuar se falando aí nos nossos canais. Um abraço.